A partir de agora eu vou te ensinar uma estratégia completa em 5 etapas para você fazer um ótimo preparo e vencer o exame do OAB em 2026. Essas 5 etapas são os passos exatos que eu mesma usei na minha primeira fase para ser aprovada de primeira. Então presta bastante atenção nisso aqui e aplique aí no seu preparo, que você tem tudo para vencer a sua próxima prova do OAB sem sofrimento. Okay? Uma coisa que eu percebi logo de cara quando eu comecei a estudar para a prova do OAB é que o OAB nunca conseguiria cobrar 100% do que eu aprendi em 5 anos de faculdade em apenas 80 questões. Então, por mais que a prova seja complexa, ainda assim existe essa limitação matemática de quanto ela pode cobrar. Porque, convenhamos, não importa quanto você queira, é impossível colocar 100% de um curso de direito de 5 anos em 80 questões. Então, a primeira coisa super importante de você entender é: a OAB precisa obrigatoriamente selecionar alguns assuntos para criar as 80 questões e deixar muito conteúdo fora da prova. E por que entender isso é algo tão importante? Porque muita gente não para pensar nisso durante o estudo e aí acaba focando em tentar revisar o curso de direito inteiro sem precisar. E o pior, tenta fazer isso assistindo um monte de aulas longas sem se preocupar se está estudando algo que realmente tem chance de cair na prova. E quando alguém comete esse erro, tudo vira uma bola de neve. A pessoa acha que estudou muito porque viu muitas aulas, vai pra prova achando que está super preparado porque gastou muito tempo nisso, mas lá na prova percebe que o que estudou não ajudou a resolver as questões e aí fica tenso, perde o foco, faz uma péssima prova e acaba reprovando. Mas isso não precisa acontecer se você souber como estudar da maneira certa. Agora, uma coisa que eu quero que você anote aí no papel para não esquecer: estudar bem pro OAB não tem nada a ver com tentar assistir o máximo possível de aulas até o dia da sua prova. Estudar bem para a prova do OAB é saber selecionar aquilo que tem mais chance de cair na prova e estudar isso da forma mais eficiente e objetiva possível. Então, para ser aprovado, é preciso focar mais na qualidade do que vai estudar do que na quantidade de estudo que você vai fazer. Porque não faz sentido nenhum estudar muito se você pode estudar menos e melhor. Mas, Rayane, como eu sei o que eu devo estudar e o que eu não devo estudar? A resposta para isso é a primeira etapa da minha estratégia, que é a análise. A melhor forma de você identificar o que a OAB gosta de cobrar é analisando de forma bem detalhada as provas passadas. E o motivo disso é bem simples. Aquilo que foi importante para a OAB em provas passadas tende a continuar sendo importante e tem muitas chances de aparecer novamente em provas futuras. No meu estudo, eu foquei em analisar as últimas 10 provas que a OAB tinha feito. Ah não, Rai, analisar 10 provas passadas, não tem como identificar isso de forma mais rápida, não? Infelizmente, não. Eu sei que analisar provas passadas dá bastante trabalho e consome bastante tempo, mas é a forma mais rápida de descobrir o que a OAB realmente gosta de cobrar nas provas. E sinceramente, o trabalho de analisar 10 provas é muito menor e mais rápido do que ficar reprovando 5, 6, 10 vezes no exame. Eu fiz essa análise apenas uma vez e passei de primeira. Então, em vez de ficar anos com problema com essa prova, eu, rapidinho, consegui minha aprovação. Pra você ter uma ideia, foi graças a essa análise aí que eu tirei mais de 60 pontos no exame que eu fiz. E eu tirei isso estudando no máximo 3 horas por dia. Inclusive, até hoje eu atualizo essa análise pros alunos da minha mentoria para a prova do OAB. E no exame passado, mais de 70% do que caiu na prova estava previsto na análise. Ou seja, quando você estuda focado no que realmente tem chance de ser cobrado na prova, a chance de tirar os 40 mais pontos na primeira fase e conseguir sua aprovação são muito maiores do que quando você faz um estudo sem um direcionamento preciso. Por isso, saber exatamente o que focar no estudo é o primeiro passo de todos, pois sem isso, seu estudo vai ficar sem clareza e as suas chances de aprovação vão ser bem menores. Então, se você tem tempo para estudar, você pode pegar as provas passadas lá no site da FGV, inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando como acessar essas provas e analisando cada questão com a lei seca ali do lado. Assim você vai conseguir identificar aquilo que você precisa dar mais atenção no seu estudo. Para você ter ideia, até em ética, que todo mundo ama dizer que precisa estudar 100% da matéria, eu encontrei assuntos que nunca foram cobrados na prova e seria perda de tempo estudar. Agora, se você não quiser ter o trabalho de fazer uma análise completa assim sozinho, dá uma conferida no meu método estratégico para B. Nele eu já entrego essa análise pronta e atualizada, o banco de questões comentadas, a minha mentoria individual para o WhatsApp e ainda ensino estratégias de estudo para você vencer as 2 fases do OAB. Uma vez feita a análise e sabendo no que você deve focar o seu estudo, entra a segunda etapa da estratégia, que é a forma de estudar. Muita gente acha que estudar para a prova do OAB é dar play em alguma aula e assistir até cair no sono. Só que um estudo passivo assim não funciona, porque você grava pouco do que você assistiu. A melhor forma de estudo para a prova do OAB é consultando diretamente a letra da lei. A letra da lei é
ótima para o seu estudo porque ela é a base que a OAB usa para criar as questões de direito. Então, estudando diretamente pela letra da lei, você aumenta muito as suas chances de acertar mais questões. Porque em cerca de 70% da prova, a resposta correta é aquela que é a cópia do artigo literal da lei. Sem falar que também dá para fazer esse estudo em muito menos tempo do que assistindo aulas de 30, 40, 50 minutos, 1 hora. E não custa nada, já que você pode acessar a lei gratuitamente no site do Panal. Então, quando você faz um estudo ativo pela lei, você ganha tempo no preparo e ganha prática com a fonte das questões da primeira e da segunda fase, que é a letra da lei em si. 3. Prática com questões da OAB. Depois de fazer um estudo ativo direto pela letra da lei, entra a terceira etapa, que é a prática com questões. A prática com questões é muito importante, pois ajuda você a fixar melhor o conteúdo estudado na letra da lei e também ajuda você a se acostumar com a forma que a OAB cobra os assuntos na prova, além de ajudar a identificar qualquer assunto que você ainda precise dar uma revisada. Mas não vale apenas ler a questão e depois ver o gabarito. Praticar com questões é pegar uma questão e analisar cada uma das alternativas, fundamentando cada uma delas com o motivo de estar certa ou errada. E isso acontece antes de você dar qualquer olhada no gabarito ou em algum comentário. Fazendo dessa forma, você vai tirar o máximo proveito da prática com questões e ainda vai estar treinando para sua prova, já que é exatamente esse raciocínio que você vai ter que fazer lá no dia da prova para responder. Isso é super importante porque a OAB gosta muito de brincar com a interpretação das questões e a letra literal da lei. E se você faz uma boa prática como eu ensinei, você evita muitas pegadinhas por já ter mais experiência no uso da letra da lei. 4. Treinar a execução da prova da OAB. Quarto passo é fazer simulados antes da prova para treinar. Pode parecer algo bem básico, mas pouca gente realmente faz isso e ainda menos gente faz isso da forma certa. E esse é um erro bem grave, porque nenhum lutador entra no ringue sem nunca ter feito um treino prático de luta. A prova da OAB é extensa, complexa, cansativa. Treinar a execução em casa simulando a situação exata do dia da prova é essencial para você conseguir executar bem a prova no tempo que você tem lá no dia. Ou seja, 80 questões separadas de acordo com a quantidade de questões de cada matéria, 5 horas de execução direta, sem pausa, sem consulta e marcando no gabarito físico. Você precisa fazer esse tipo de treino para conseguir identificar se você tem algo que precisa melhorar antes do seu exame. Com isso, você reduz as chances de ter algum problema de execução lá na hora da prova, que acaba custando a sua aprovação. 5. Preparo emocional para a prova do AB. Bem, até agora vimos 4 etapas aqui. A primeira foi a análise das provas passadas. A segunda foi o estudo pela letra da lei. A terceira foi a prática com questões. A quarta foi o treino com simulados. Porém, ficou faltando uma peça dessa estratégia que, para mim, é a mais importante, que é o preparo emocional. Eu sei que muita gente ignora essa parte achando que não é importante, mas ninguém consegue deixar o emocional em casa para ir fazer a prova. Se você for pro exame e o seu emocional te atrapalhar, mesmo tendo feito um estudo perfeito, você pode acabar reprovando. Quando não estamos equilibrados emocionalmente, a gente não consegue fazer uma boa prova, porque começa a dar branco, qualquer coisa externa atrapalha, a gente perde a atenção nos detalhes, perde o foco, começa a cometer erros bobos, cair nas pegadinhas do AB, o raciocínio fica mais lento, a gente demora mais para fazer cada questão, prejudicando o tempo de prova e não dando tempo para fazer todas as questões, além de poder começar a aparecer sintomas físicos, como, por exemplo, queda de pressão, dor de barriga, palpitação, enjoo, entre várias outras coisas. Por isso, o emocional precisa ser uma das partes do seu preparo. Se você for ver, qualquer atleta de grande desempenho tem apoio psicológico para melhorar e manter a performance e conquistar a medalha de ouro. E eles têm esse cuidado porque sabem como a cabeça pode ser o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso. E com a prova da OAB não é diferente. É um exame que exige conhecimento, mas também exige muito do seu emocional. Essa parte do preparo emocional é tão importante que dentro do meu método eu fiz questão de criar um curso extra completo focado em lidar com essa questão do emocional para a prova da OAB. Ok, Rai, mas como eu me preparo nessa parte mental? O primeiro passo que você precisa dar é identificar os sinais que o seu corpo está dando. Todo sintoma no nosso corpo é um sinal de que algo precisa ser olhado com mais atenção. Então, separe um minutinho aí durante o seu estudo e se pergunte: o que eu estou sentindo nesse exato momento? É tensão? É nervosismo? É medo? Se for medo, medo do quê? O que eu acho que pode acontecer que está me causando esse medo? É muito comum vir gente me dizer que fica nervoso na época do estudo, que as mãos ficam suando, que dá branco, que fica desanimado de estudar, perde foco com facilidade, ou até que não consegue se
concentrar. E esses são exatamente os sintomas de que o emocional está sendo um obstáculo. E para melhorar isso, você tem alguns caminhos. O primeiro deles é procurar um psicólogo profissional que possa ajudar você a lidar com essas sensações e pensamentos. E o segundo caminho é lendo livros, fazendo cursos e aplicando técnicas que ajudem você a focar mais no presente e não sofrer com agitações da mente. Algo que eu mesma pratico aqui para lidar com estresse e ansiedade é o mindfulness. Essa é uma técnica de meditação que ajuda você a focar no presente e a reduzir aquela vozinha na nossa cabeça que fica remoendo o passado e se preocupando demais com o futuro. Inclusive tem um livro chamado Mindfulness em 8 semanas que ensina passo a passo como aplicar esse tipo de meditação e é maravilhoso. Mas o mais importante que eu quero que você entenda é que o emocional não pode ficar fora do seu preparo, pois se você não cuida dele, ele vai te atrapalhar no pior momento possível, que é lá na hora da prova. Bem, eu sei que o que eu falei aqui parece muita coisa, mas vai por mim, é o caminho mais curto. Quem faz certo precisa fazer apenas uma vez. Quem corre com o estudo e faz errado, acaba tendo que repetir tudo de novo. Agora, se você quiser poupar tempo e seguir um passo a passo completo para sua aprovação na OAB, basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Lá eu explico todos os detalhes de como funciona cada etapa do meu método estratégico, que tem a minha mentoria individual pro WhatsApp para te guiar até a aprovação, a minha análise atualizada que vai direcionar ponto a ponto o seu estudo, o meu banco de questões comentadas para praticar e o curso Blindagem Emocional para te preparar emocionalmente para as duas fases da prova do OAB. Enfim, eu fico super feliz em ver que você me acompanhou até aqui. Isso já mostra uma característica muito importante para aprovação, que é ter foco e compromisso. Agora é colocar a mão na massa e fazer essa aprovação acontecer. A gente se vê em outros vídeos aqui no canal ou, quem sabe, lá na minha turma. Se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo. E eu recomendo dar uma olhada nesses vídeos aqui, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. Até mais!